Pessoal, boa noite, tudo bem? Paz do Senhor, como é que vocês estão? Estamos iniciando a nossa leitura hoje, dia 1 de outubro de 2025. E como faltam aí 3 meses para a gente finalizar o ano, né, de 2025, eu achei legal fazer novamente o plano de 90 dias de leitura bíblica. Não é? Aproveitar aí esse tempo que ainda temos, e é um desafio que a gente pode concluir, não é? É um desafio que dá certinho. É literalmente um desafio, não quer dizer que é fácil, mas é possível sim concluir essa leitura que vai edificar a nossa vida, que vai nos deixar mais próximos de Deus. Vamos conhecer mais a sua palavra, vamos ouvir a sua voz, vamos aprender mais o que o Senhor ele quer falar conosco, né? E existem vários planos de leitura bíblica, não é? Tem um plano de 1 ano, tem um plano de 6 meses, e você também pode fazer até o seu próprio plano, lendo quantos capítulos você quiser por dia, até você conseguir terminar, não é? Não é impossível, é só manter a constância na leitura, né? E aquele compromisso com a leitura da palavra de Deus que você termina, né? Eu já me adaptei a esse plano de leitura bíblica de 90 dias, já tentei o de 1 ano, já tentei o de 6 meses algumas vezes e não consegui levar adiante. Mas esse de 90 dias eu já consegui concluir algumas vezes, e é isso, né? Para a glória de Deus. Então eu vou estar fazendo aqui a leitura com vocês aqui no YouTube, né? Eu tô vendo pra gente conseguir fazer a leitura ao vivo, mas eu acho que eu tenho que postar mais shortzinhos aqui no YouTube, esses videozinhos. A gente já conseguiu bater aí 50 inscritos, né? Obrigada a todo mundo que se inscreveu aqui no canal. Eu estou postando as nossas aulas de sábado do Novo Testamento. Estou estudando junto com as meninas, tem sido uma bênção. Se você tem acompanhado, tenho certeza que você tem sido edificado, né? E aí, essa leitura eu vou estar postando aqui todos os dias, né? Na medida do possível. Se caso algum dia eu não consiga postar, eu vou estar avisando. Mas quando eu for fazer a leitura aqui do meu dia, eu gravo aqui para vocês e vocês podem acompanhar, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem estar deixando no comentário, vocês podem estar compartilhando esse canal, porque a gente aqui no canal só fala da palavra de Deus e serve de edificação, não é? Para as nossas vidas. Então, Deus abençoe a vida de cada um que vai começar esse plano. Eu vou estar mostrando aqui para vocês, ó, é esse planozinho que a gente segue de 90 dias. Vou deixar aqui no vídeo, na descrição, eu vou deixar o link, caso você queira baixar, imprimir. Eu gosto sempre de imprimir esse planozinho aqui. Eu já segui ele 3 vezes. Aqui as marcações dos dias, né? Já tá bem judiado. Mas você pode estar colorindo, assim, como eu fiz. Você pode estar fazendo bolinhas, não é? E é uma bênção. É uma bênção. E aí eu imprimi outro aqui. Vou imprimir outro para estar começando junto com você, não é? Esse plano, ele vai variando a quantidade de capítulos por dia. O legal dele é isso, que normalmente a gente fala que é 15 capítulos, né, por dia. E verdadeiramente, às vezes ele segue 15, às vezes ele segue 10, não é? E aí ele vai variando. Só acho que em Salmos que a gente lê uma quantidade maior, não é? Porque o livro de Salmos é bem grande, então a gente lê mais Salmos quando a gente chega no livro de Salmos, tá certo? Mas a gente consegue finalizar, tá bom? Aqui na leitura eu vou estar sempre, se eu achar algum ponto interessante, eu vou estar comentando aqui com vocês. Eu sei que tem pessoas iniciantes na leitura bíblica, então, caso ache um ponto aqui que a gente pode estar explicando, né, eu vou estar explicando aqui para vocês, e eu espero que vocês sejam abençoados.
Amém? Então, vamos lá, né, começar essa jornada em conhecer mais o Senhor e conhecer a sua palavra, que Deus ele venha edificar nossas vidas. Bom, antes aqui de começar, vou estar orando para a gente iniciar nossa leitura. Então, sempre que você for ler, né, pegue seu planozinho para você ver quantos capítulos é naquele dia, não é? A gente está começando hoje, dia 1 de outubro. Outubro e dezembro, eles são 31, então faltam aí 92 dias para terminar o ano, então a gente vai terminar 2 dias antes, né, do final ali do ano. Acho que dia 29 de dezembro a gente vai estar finalizando, né? Então, caso você atrase um dia, 2 dias, ainda você vai estar no tempo de finalizar, né, essa leitura. Então, separe o seu planozinho. Outra explicação. Peguem uma Bíblia para você fazer essa leitura. Peguem uma Bíblia, primeiro, com a linguagem que você já está acostumado, né? Uma linguagem fácil e simples da sua compreensão. Então, no meu caso, eu vou estar lendo aqui com vocês a NVI, tá bom? A NVI é uma das linguagens que eu mais uso e eu gosto, porque para mim é uma linguagem muito poética e uma linguagem ao mesmo tempo muito clara, né? Então eu gosto bastante da NVI e eu vou estar lendo com vocês, né, nesses dias com ela, tá certo? Então aí a gente tem várias linguagens, né? A gente tem a linguagem de hoje, né, a NTLH, a gente tem a ACF, é uma linguagem um pouco mais robusta, a gente tem a NVT, não é? Então tem várias linguagens. Também tem um aplicativo no celular que eu também gosto de usar, às vezes não dá para mim ler ali, pegar a Bíblia para ler no dia, eu gosto de colocar os áudios ali para mim escutar, não é? Se eu não me engano, eu não vou me lembrar agora o nome, mas é Bíblia Sagrada, né? Bíblia Sagrada normal. E ali tem várias linguagens, até idiomas diferentes para você estar ouvindo, né? E também lendo ali. Então, às vezes você não tá com a Bíblia perto, mas você tem a Bíblia no celular e consegue manter o plano em dia. E se eu não me engano, nesse aplicativo também tem os planos de leitura bíblica e tem o plano de 90 dias, tá? Lá tem vários planos, tem o de 180, 170 dias. Então é legal de vocês terem no celular, não é? E é isso, eu acredito que é isso. Eu gosto de marcar a minha Bíblia, então eu sempre estou aqui com marca-texto, caneta, para fazer a anotação, para marcar, né? Eu sei que tem pessoas que não gostam muito, então pode deixar um papelzinho, porque você vai anotando, né, o que você achar o mais importante ali, marcando o que é mais importante. E eu gosto de fazer essa leitura de 90 dias com Bíblia nova, né? Porque eu falo que essa leitura de 90 dias ela treina a sua Bíblia, né? A gente sabe que a palavra de Deus, né, é uma espada e a gente sempre tem que deixar afiada, né, a nossa espada, que é nos mantendo em contato com a palavra de Deus. Então essa leitura bíblica deixa mais afiada a nossa espada, né? E então é sempre ótimo, tá bom? Então deixa uma canetinha perto, marca texto, um papelzinho, você tá explicando, para você estar anotando, e esse é o seu momento com Deus, né? Esse é o seu momento de absorver mais da palavra de Deus, mais conhecimento, não é? E eu já fiz esse plano de leitura algumas vezes, e é sempre interessante porque o Senhor, ele sempre tem algo novo para nos mostrar, né? Ele sempre tem algo novo para revelar a nós. Basta a gente estar em contato com a sua palavra, procurando saber o que é que ele quer nos ensinar. Então, tenha isso em mente. Quando você for começar esse plano, pergunte ao Senhor: Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar? E eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Amém? Então vamos lá, vamos estar orando para a gente iniciar aqui a nossa leitura. Deus abençoe a vida de vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento entramos em Tua presença, meu Senhor, para Te glorificar por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Te agradecemos por esse primeiro dia, Senhor, do mês de outubro,
O Senhor colocou em nosso coração esse desejo de ler, de aprender, de compreender mais da tua palavra, mais das Escrituras. Sabemos que é uma caminhada, Deus, que não é fácil, porém estamos, Senhor, dispostos a ouvir a tua voz, dispostos a aprender mais de ti. Então, Senhor, edifica o nosso coração, edifica a nossa alma, fala conosco através da tua palavra. Queremos ouvir a tua voz. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos, dos teus servos, das pessoas que estarão, Senhor, ouvindo e acompanhando essa leitura bíblica, que elas venham compreender o teu propósito na vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, tome a nossa vida em tuas mãos, nos traga compreensão das Escrituras, discernimento das Escrituras. Fala conosco, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, e abençoa a nossa vida. É o que te pedimos, te louvamos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então, vamos lá começar. Eu fiz essa leitura bíblica uma vez lá no meu Instagram. Só que aí eu fiz, acho que lendo todo sábado, se eu não me engano, era uma vez na semana que eu fazia a live ao vivo, e agora um desafio de gravar aí para vocês essa leitura todos os dias. Eu vou estar separando um horário aí, um horário bom no meu dia, para estar gravando, para fazer aqui o vídeo e a leitura com vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Pegar aí sua Bíblia, pegar aí seus marca-textos, pegar aí seu cafezinho, não sei a hora que você vai estar ouvindo essa leitura, não sei aonde, e pegar aí suas canetas, seus marca-textos e vamos começar, tá bem? Vamos lá. Gênesis, capítulo 1 e verso 1, tá bem? E diz assim a palavra de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz e as trevas chamou noite. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E foi assim. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E foi assim. A parte, versículo 10 diz assim: a parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A, a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra e governar o dia e a noite, e separar as luzes das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Esse foi o quarto dia. Esse foi o quarto dia.
Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos, domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E foi assim. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes. Elas servirão de alimento para vocês, e dou a todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, e todas as aves dos céus, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Amém? Então, pessoal, o primeiro capítulo aqui, vamos para o segundo capítulo. Eu estava vendo aqui se estava saindo o áudio na gravação, porque eu dar um... Ah, tá saindo aqui. Beleza. Então tá gravando certinho agora. Então vamos lá, segundo capítulo. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus tomou o homem do pó, formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim do Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio. Versículo 10. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro
é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio, a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Assíria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher e a sua mulher viviam nus e não se envergonhavam. Amém? Final do segundo capítulo. A gente vê, né, nesses dois capítulos a obra que o Senhor criou, tudo perfeito, né, tudo em uma bela harmonia, né, toda a criação. E Deus viu que ficou bom, né? E no final ele fala, ficou muito bom, né? Porque tudo que o Senhor Deus ele faz é bom, perfeito e agradável, não é? Então vamos lá, capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem perguntando: onde está você? Ele ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, e por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira,
que me deu do fruto da árvore, e eu o comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente as, o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, aqui no capítulo 3, a gente vê o relato da queda do homem, não é? Eles escolheram comer ali do fruto que o Senhor Deus proibiu, não é? Trazendo, assim, a lei do pecado para a nossa vida, não é? Mas a Bíblia é uma grande história, né? E aí a gente vai ver que o que o Senhor ele falou aqui no capítulo 3 aconteceu, né? O descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente, não é? Então vamos continuar aqui a nossa leitura. Capítulo 4. Adão teve relação com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: Com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel a sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha aí. Então a queda, ela trouxe essa lei do pecado para a nossa vida, né? Trouxe o mal à porta, né? Hoje a gente é conhecedor do bem e do mal. Então a gente tem que escolher. Ele falou: se você fizer o bem, não será aceito. Então hoje a gente tem o poder da escolha de fazer o bem, né? E também de fazer o mal. Somos conhecedores. Então o
peso das nossas escolhas, não é? Mas olha só o que o Senhor falou, mas você deve dominá-lo, né? Saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, a gente deve dominar, não é sobre o pecado. Hoje a gente somos livres, né, pelo sangue do Senhor Jesus. Não vivemos mais na lei do pecado. Aquele que aceita o Senhor Jesus não vive mais na lei do pecado, não é? Pois agora quem habita e domina a sua vida é o Espírito Santo de Deus, né? Então, a importância de entregar a vida ao Salvador, né? Então, versículo 8, vamos lá. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoada é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Diz Caim ao Senhor: Meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: Não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que visse, que viesse a encontrá-lo, o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho, Enoque. A Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Mejael, Meujael a Matusalém, Matusael e a Matusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres. Uma chamava-se Ada e a outra Zila. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos aqueles que tocam harpa e flauta. Zila também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zila, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Novamente, Adão teve relação com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Bem? Continuando aqui, capítulo 5. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Eu sei que tem pessoas que não gostam muito de ler a parte das genealogias, né? Eu sei também que é um pouco cansativo, é um monte de nome difícil de ler, né? A gente tenta ler o nome certo, né? Tenta pronunciar o nome certo, mas através das genealogias a gente vê
né? A linhagem das pessoas, a gente vai ver lá na frente a linhagem de Jesus, não é? E é interessante a gente ver a promessa do Senhor Deus se cumprindo, né? Se multiplicando, não é mesmo? Então, não pulem as genealogias, porque Deus ele fala muito também pelas genealogias, tá bom? Então vamos lá. Versículo 3. Diz assim: Aos 130, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou, aos 90 anos, Enos. E gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi encontrado, pois Deus havia arrebatado. Olha só que interessante, né? A gente vendo aqui Enoque andando com Deus, né? Depois da queda, mostrando que é possível sim ter um relacionamento com Deus, né? Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos, gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Ao todo, interessante, ó, Matusalém significa homem devoto. Olha só, né? Tornou-se famoso por sua fidelidade a Deus e como alguém que sabia muito sobre Deus, né? Muito interessante, né? Matusalém é o homem mais velho, assim, da Bíblia, né? Foi o homem que viveu mais da Bíblia. Continuando. Aos 182 anos, estou no versículo 28, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do nosso sofrimento. Olha só. Sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Amém, menino? Amém, pessoal? Capítulo 6, vamos lá, né? Vamos lá, o capítulo 6. Capítulo 6, ele diz assim: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas,
os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradavam. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenas aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então, aqui no capítulo 6, a gente vê a decadência do homem, né? A que ponto o homem ele chegou. A gente viu capítulos antes, né? Ali o primeiro, segundo capítulo, o terceiro, que era tudo perfeito, a criação do Senhor, tudo perfeito ali, tudo em harmonia, não é? Porém, depois da queda, o homem foi decaindo, 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 até chegar nesse ponto onde a perversidade do homem era muita. E todos os pensamentos, a palavra do Senhor fala, que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, o homem chegou nesse nível, tudo que ele pensava era para o mal, tudo que ele fazia era para o mal. Então, o Senhor se arrependeu de ter criado o homem. Porém, olha só o versículo 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divide-a em compartimentos e reviste-a de piche, por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça ali um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir, debaixo do céu, toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Dê cada espécie de ave, de cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão. Virá um casal a você, para que sejam conservados vivos, e armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Já estou no capítulo 7, tá? Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro,
macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas dos céus se abriram, e a chuva caiu sobre toda a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam, casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram: aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se moviam em rente ao chão, e as aves dos céus foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram. Texto aqui. Prevaleceram sobre a terra 150 dias. Né? Então Deus olhou todo aquele cenário, né, todo aquele cenário de maldade, de perversidade do homem, e não suportou, né? Não suportou, se arrependeu de ter criado o homem. E ele falou que estabeleceria uma aliança com Noé. Prestem atenção nisso que o Senhor Jesus, nisso que o Senhor Deus falou. É, estabelecerei a minha aliança com você. Nosso Deus é um Deus de alianças. Ele criou o homem com o intuito de ter uma aliança com o homem. Né? Então, a primeira aliança que foi quebrada foi ali Adão. Né? Então, o seu Deus, ele criou uma aliança com Adão, com o homem, e foi quebrada. E ele criou uma aliança agora com Noé, né? E a gente vai ver o que vai acontecer. Mas lembrem-se disso, lembrem-se disso. A gente vai ler toda a Bíblia. Lembre-se que o nosso Deus é um Deus de aliança. Ele sempre está procurando manter a sua aliança com o homem,
tá certo? Então, vocês vão ver aqui, principalmente nesse livro de Gênesis, o Senhor Deus, ele tentando várias alianças com os seres humanos, não é? Então, continuando aqui a nossa leitura. Deixa eu ver aqui se o áudio tá ok? Tá ok? Tá ok? Tá. Beleza. Vamos continuar. Capítulo 8. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas dos céus se fecharam e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído, e no 17º dia do mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passado 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. No primeiro dia do mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: Saia da arca, você e a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com vocês, as aves, os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair, para que se espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem-se. Olha só, a palavra de Deus a Noé, né? Foi as mesmas palavras que fez a Adão, porque ele queria, né, manter uma aliança com um homem que tinha um relacionamento com Deus, que andava no querer de Deus, né, na sua vontade, obedecendo, né, em obediência, e que os filhos também fossem assim, não é? Esse era o intuito de Deus. Versículo 18. Então Noé saiu da arca com a sua mulher, seus filhos e as mulheres dele, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. E todas as aves, tudo que se move sobre a terra, saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. E tomando alguns animais e aves puros, ofereceu como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Então, essa foi a promessa do nosso Deus. Capítulo 9.
Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra temerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei conta da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e seus filhos que estavam com ele: Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nela aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com todos vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança. Estabelecerei entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé era agricultor. Foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costa para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que seu filho, a caçula, lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite nele suas tendas de Sem, e habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Capítulo 10. Este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Esses foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e
Togarmá. Estes foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território, conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Seba, Avilá, Sabitá, Ramá, Raamá, Sabtecá. Estes foram os filhos de Raamá: Seba e Dedã. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod no início do seu reinado. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Helbote, Ir, Calá e Rezem, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Misraim gerou os Iluditas, gerou os Luditas, os Anamitas, os Leabitas, os Nafituitas, os Patruzitas, os Catulitas, dos quais se originaram os filisteus e os Cafitoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os jebuseus, os amorreus, os gigazeus, os heveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus, os zemereus, os amateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerá e chegavam até Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, chegando até Laza. São estes os descendentes de Cã, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Eber. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Azur, Arfazade, Lute e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Jeter e Meseque. Arfazate gerou Salá, e estes gerou Eber. A Eber nasceram os 2 filhos. Um deles chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Joctã gerou Almodá, Salaf, Azarmave, Gerá, Adorão, Uzal, Diquilá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobab. Todos esses foram filhos de Joctã. A região onde viviam estendiam-se de Mesa até Zefá, nas colinas do leste. São estes os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações. São estes os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Amém? Então, esse foi o capítulo 10. Vou tomar um pouquinho aqui de água. Vamos aqui para o capítulo 11. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Importante, aqui no capítulo 10, é legal da gente ver que a gente viu aqui a divisão dos filhos de Cã, né, o filho de Noé. E lá na frente a gente vai ver
que Israel, né, vai possuir Canaã, né? Vai possuir Canaã. E ali ele está falando todos os povos que Israel teve que lutar. Então, é importante a gente marcar essa partezinha, porque até se a gente quiser voltar, né? Então, foi do versículo 8 ao versículo 20 do capítulo 10, tá bom? Então, bora lá. Versículo 3. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundimos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor espalhou por toda a terra. Amém? Então a gente vê aqui, né, a possível criação das línguas, né, das línguas primárias ali, né? Versículo 10. Este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Eber. Depois que gerou Eber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. Esta é a história da família de Terá. Importante, gente. Guarde esses nomezinhos aí, porque é importante. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Mical. E esta era filha de Arã, pai de Mical, e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, a sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegar a Arã, estabeleceu-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção.
Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do Carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Então, aqui a gente consegue ver, né, o início ali da história de Abraão, né, o patriarca Abraão, alguém muito importante na nossa história e também na história do povo de Israel, né? A gente vai ver como tudo começou aqui. Então é importante a gente saber esses. Por isso que o Antigo Testamento ele é tão importante, né? Ele é tão importante. Através do Antigo Testamento a gente conhece o Novo Testamento, né? A gente vai entender o Novo Testamento. Então é muito importante todas essas histórias. Então, continuando aqui. O Senhor apareceu a Abrão, e disse: A sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste de Ai, a leste. Tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: Bem sei que você é bonita. Quando os egípcios virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me trate bem, por amor a você, e a minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Arão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e a sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher, tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com a mulher e com tudo o que possuía. Último capítulo, capítulo 13. Diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e o de Ló.
Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então, Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele. De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você, a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lugar a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Amém? Eu falei que era o último capítulo, mas é até o 15. Eu pensei que era até o 13. Então vamos continuar aqui nossa leitura, tá pertinho. Vou marcar aqui essa promessa, né, que o Senhor fez ao pai Abraão. É importante essas promessas, gente. A gente vai conseguir compreender um pouco mais lá para frente. Vamos lá. Capítulo 14. Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birzá, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos estes últimos juntaram suas tropas e foram de Sidim, onde fica o mar salgado. 12 anos estiveram sujeitos a Kedorlaomer. Mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Kedorlaomer e os reis a que ele tinham se aliado derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Zuzins em An, os Emins em Savé, Kiriataim, e os Oreus, desde os montes de Seir até Elparã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Mispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma e de Gomorra e de Admá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, acharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes. Os vendedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra,
e todos os seus mantimentos. E partiram, levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu que vivia próximo aos carvalhos de Manré. Manré. O amorreu. Manré e os seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abraão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou. Perseguiram-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, com as mulheres restantes dos prisioneiros. Voltando a Abrão. Gente, vai ficar assim pequenininho porque o meu outro perfil aqui descarregou, tá bom? Então, vou ficar bem pequenininho aqui para vocês na tela. Então, voltando a Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou a Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e podem ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer: Eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manré, os quais me acompanharam, que eles recebam as suas porções. O 15 para a gente finalizar. Deixa eu tomar aqui um golinho de água. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, me darás se contínuo sem filho? Peraí. Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Olha aí, outra promessa que o Senhor está fazendo ao patriarca Abraão. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isto lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu o Senhor: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxutava.
Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, pois depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz em seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, até a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos reafins, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Amém? Então, terminamos hoje a nossa. Deixa eu mudar aqui de aplicativo. Vou aqui para a câmera para vocês conseguirem me ver aqui. Pronto, para a gente finalizar aqui a nossa leitura. Eu acredito que vocês estão me ouvindo, gente. Eu tô com medo de como sair o áudio dessa gravação. Tô aqui pensando como foi que ficou. Mas concluímos hoje o nosso primeiro dia, nossa leitura, né? A leitura edificante para a nossa vida. Se você quiser tirar xerox do material, ele vai ficar assim. Eu tirei numa folhinha um pouquinho mais durinha para também não se perder tão rápido, né? E aí, o que acharam desses primeiros capítulos? As histórias, não é? Gente, é muita história. Se a gente for parar para meditar e comentar tudo, né? Vai dar um bom tempo. Mas você também tem a oportunidade de participar aí dos nossos estudos, né? Que estou aí fazendo com as meninas. A gente está estudando um capítulo por dia do Novo Testamento. Se você quiser, você também pode participar. E aos sábados a gente tem a nossa aula, né? Tô esperando aqui para conseguir fazer a aula ao vivo, gente, no YouTube. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E amanhã tem mais. Amanhã a gente continua essa leitura, né? E vamos ver aí o desfecho dessas histórias, né? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um beijo. Até depois. Tchau, tchau.